Faz um tempinho que eu não faço vídeo, né? E eu tinha que estrear o celular novo. Bom, estamos aqui, caminho para casa, passando pelo Eixo Monumental em Brasília. Tudo sossegado. Agora são, acho que 7 alguma coisa. É, 7h15 da noite. Bem tranquilo, bem sossegado. Vou pegar aqui o viaduto da rodoferroviária. E aí, que pressa! Às vezes eu fico pensando que nessa curva aqui a velocidade máxima permitida tinha que ser tipo 40. E dá pra sentir uma boa diferença, mesmo ela indo a 60, mantendo a mesma velocidade, ela é bem mais fechada. Nossa, como ficou escuro o vídeo. Mas é, aquele trecho ali tá sem iluminação. Mas realmente, gravar vídeo à noite não é tão bom. A iluminação é bem melhor do que aparenta no vídeo. Aí aqui a gente pega a estrutural. Aí sim, o limite de velocidade sobe de 60 para 80. Terminando a curva a gente dá uma aumentada também. Seta sempre para mudar de faixa. De acordo com o velocímetro do carro, eu estou a 75. Devo estar então uns 68, 70. Um carro parado no acostamento. É curioso, eu fico pensando que se dá pra fazer um videolog desse jeito. Na verdade, pensando se dá pra fazer, não. Dá pra fazer, dá, né? Mas eu fico pensando, e aí, vocês veriam isso? O que dá pra falar hoje pra fazer um videolog de vou pra casa? Dá pra falar, por exemplo, da situação lá em São Paulo,
que hoje oficialmente, com canetada de Geraldo Alckmin, seu secretário da Educação, o Pádua, começaram a guerra contra o pessoal que está ocupando as escolas lá em São Paulo. Pelas notícias que eu consegui ver durante o dia, foi um negócio bem pesado. O próprio Pádua visitou 2 escolas que logo em seguida da visita dele foram invadidas. Uma foi invadida pela própria PM, a outra, pelo que eu li, foi invadida... Ixi, o cara ficou sem combustível. Foi invadida pelo marido da diretora e um grupo de encapuzados. Ou como eles estavam dizendo onde eu li, dava a impressão de ser um grupo paramilitar. Chegou quebrando tudo, estourando portão, quebrando material de escola, inclusive botando fogo nas coisas. E obviamente depois saíram dizendo que chegaram os PMs, eles saíram. E aí os PMs disseram que foi o pessoal do Ocupa Escola que estava destruindo as coisas lá dentro. Teve um outro caso que eu vi uma pessoa comentando num post do Marco Gomes no Facebook, que o cunhado dele tinha mandado fotos de que numa das escolas estava tendo baile funk, drogas, bebida e não sei o que. Não me parece muito verídico. Eu espero as fotos para ter certeza. Concordo com o ponto que o Marco Gomes fez lá, porque tinha uma galera já pressionando o cara. Não, isso daí é mentira, eu só acredito vendo. Como é que é o nome do cara que falou não, cara? Direito à privacidade e à liberdade de expressão. Se ele quiser, ele manda as fotos. Se ele quiser, ele fala o nome. As fotos eu acho interessante ele divulgar. Agora o nome do cunhado dele não tem o menor motivo para divulgar. E ainda assim, supondo que seja verdade, esse daí é um caso em mais de 100 escolas que foram ocupadas. Em todas elas muito bem documentado que o pessoal estava cuidando da escola, que as escolas durante a ocupação estavam melhores do que antes, inclusive. São situações como essa do pessoal ocupando as escolas que renovam a minha fé na humanidade, de verdade. E aí parece que o dia terminou com uma manifestação no cruzamento da Faria Lima com a Paulista, se eu não me engano. Onde eles fizeram que nem fizeram uma vez na Paulista, de fechar... Aliás, uma vez não, foi hoje mesmo isso. Fecharem a Paulista, colocarem cadeiras na rua e terem uma aula. Tinham professores lá dando aula para os alunos no meio da rua. Eu acho essa uma manifestação maravilhosa. O triste foi ver as reações. Foi ver foto de policial jogando o carro para cima dos estudantes. Duas situações que eu vi várias fotos e vídeos documentando era de PMs agredindo estudantes, apontando armas para estudantes.
O que sempre acaba me puxando para outra discussão do pessoal que fala que a PM tem que acabar. Inclusive, abraço pro amigo Thiago Melo, se ele vê esse vídeo, que é sempre com quem eu discuto sobre isso. E assim, no final das contas, eu não sei se a PM tem que acabar em si. Por muitas coisas que o Thiago mesmo já me falou, eu acho que pode ser sim que um modelo separado, de polícias separadas, seja mais interessante do que de uma polícia unificada. Desde que a integração entre elas fosse melhor do que o que é feito hoje. Porque eu concordo, por exemplo, com a desmilitarização da polícia. Eu sempre lembro de uma frase que eu não lembro se eu ouvi de alguém ou se eu li em algum lugar, mas que dizia que militar só vê aliado e inimigo. E nas manifestações que a gente tem visto de 2013 pra cá, pode ser uma minoria, beleza, mas a gente tem visto que, no geral, generalizando sim, no geral, salvo as exceções, polícia militar não sabe lidar com manifestação. Não foi treinada para isso. Eu fico imaginando, por exemplo, se isso tivesse acontecido anos atrás, quando o Maluf era prefeito de São Paulo, com a rota na rua. Se botassem a rota para invadir essas escolas que foram ocupadas. Velho, a merda que isso ia dar não tá no gibi. Mas aí, que nem eu falei hoje no Twitter, tipo, essa situação lá de São Paulo me deixa angustiado, porque é o tipo de coisa que eu queria poder fazer algo a respeito. Eu queria poder ir pra rua lá, tirar foto, fazer cobertura, Twitter e tudo mais, ajudar o pessoal no que fosse. Quando eu vi na listagem de escolas ocupadas que o Fernão em Pinheiros tinha sido ocupado, eu nunca estudei, mas eu sempre conheci ele. Até porque eu morava próximo ali quando eu morava em São Paulo. Me deu uma sensação de orgulho do pessoal de lá que eu não sei, eu não lembro de ter sentido algo parecido nunca na vida. E ao mesmo tempo, eu me senti mal de não poder ajudar nisso. Acho que isso daí é uma coisa que tem me angustiado bastante ultimamente. Então, se alguém que tá em São Paulo e pode fazer alguma coisa, velho, vai lá, faz. Às vezes os caras estão precisando simplesmente de uma garrafa de água. Ou nem isso, velho. O que esse pessoal mais precisa é de apoio. Eles não estão fazendo isso só por eles, tem uma galera que tá por lá também fazendo porque é o melhor pra todo mundo. Não é uma questão de umbigo, de egoísmo. E saber que tem gente apoiando eles faz uma diferença do caralho nessas horas. Eu nunca vou entender essa mania do povo de Brasília não, o país todo,
Que porra foi essa, cara? O cara quase saiu da pista. Mas voltando, de não dar seta quando vai mudar de faixa, de jogar o carro pra cima dos outros. De colar nos outros pra querer que corra mais. Até porque tem essa, né? Rua não é pista de corrida. É um lema que eu peguei pra mim tem, sei lá, 2, 3 anos. Que foi quando eu percebi, tipo, eu tinha isso com moto. Com moto, cara, eu saía com a moto pra passear, não importava se eu tava passeando pra ir pro trabalho, mas eu tava passeando com a moto. Quem já viu e quem já me leu escrevendo lá no Dirija Devagar, ou aqui no Dirija Devagar, onde eu vou postar o vídeo, já me viu falando, cara. Aí eu parei pra pensar, por que eu não faço isso com carro? Com carro também era assim, eu corria, eu só diminuía onde tinha radar e tudo mais. Por que eu não via carro como passeio, só a moto? Aí eu comecei a tentar ver do mesmo jeito. E foi nesse ponto que eu comecei a entender como a nossa cultura toda é violenta. Nossa cultura, que eu digo assim, nosso costume mesmo. A grande maioria dos motoristas tem costumes agressivos no trânsito. Costume de colar no carro da frente, costume de buzinar quando não tem motivo, costume de não respeitar limite de velocidade, só obedecer. Essa frase eu lembro quem me falou, foi o Tango. Ele disse que respeito é aquilo que você faz pra você baseado em alguma coisa. Obediência é quando você tem que ser fiscalizado pra cumprir aquilo. E isso é uma coisa que eu tenho me policiado bastante, de respeitar ao invés de obedecer. Uma coisa é você dirigir rápido o tempo todo e diminuir quando chega num radar. É dar espaço para ciclista quando você está ultrapassando eles. Não importa se o cara tá na pista, se ele tá no meio dos carros ou se ele tá no acostamento. Não importa, cara. Você dá distância do mesmo jeito. Não importa se tem alguém olhando você fazer isso, se você tá filmando pra mostrar pra alguém. E assim, depois de um tempo você acostuma a fazer as coisas. É tudo questão de pegar o costume. Eu lembro que quando eu comecei a me acostumar a dirigir devagar, eu achava que eu tava me arrastando pela cidade. Eu sentia como se eu estivesse levando o dobro do tempo pra ir de um lugar pro outro. E não é verdade, tipo, se eu levo 5 minutos a mais é muito. No início de quando eu comecei a fazer isso mesmo, eu falei, não, vou testar, vamos ver como é que faz. Como é que dá diferença nisso. Eu pegava o Waze e corria pro trampo. Chegava 1 minuto, 2 antes do que o Waze tinha previsto. Eu comecei a andar na velocidade permitida, respeitando a velocidade máxima permitida. Eu chego no meu destino
3, 4 minutos depois. Então assim, dá de 4 a 6 minutos de diferença. Claro, tem toda a questão de como você sente aquilo. Você passa de dirigir a 90, 100 para dirigir a 80, você sente a diferença. Quando você passa de dirigir a 80, 90 para dirigir a 60, você sente ainda mais a diferença. Mas é apenas questão de costume. Depois de um tempo você acostumou. E eu sei que, óbvio, pessoas têm tempos diferentes. Eu levei uns 2, 3 meses, eu acho, pra acostumar. Mas eu sempre vou me lembrar do relato de uma amiga lá no Dirija Devagar mesmo. De novo, aqui no Dirija Devagar. De que ela tinha lido meus posts e tal. Foi um dos relatos que eu já colei até. Eu já compartilhei na página. Mas faz tempo já, então é por isso que eu acho bom relembrar. Que ela comentava que ela estava andando, se eu não me engano, na estrutural. Resolveu tentar fazer o que eu comentei com ela, da distância do carro da frente, de dirigir com mais cuidado, mais devagar. E ela comentou que logo no dia seguinte que ela leu e resolveu fazer isso, ela já evitou um acidente. Podia ter muito bem, sei lá, até tirado a vida dela. Toda vez que eu passo por algum acidente, ainda bem que é muito pouco. Esse ano eu acho que teve 2 vezes que eu passei por algum acidente. Passei assim, né? Passei do lado e vi. Eu fico pensando, como é que aquela pessoa estava dirigindo? Até porque quando você está passando, normalmente você não consegue já de cara distinguir quem foi que causou o acidente. Mas eu fico pensando justamente nisso, tipo, vale a pena sair correndo? Eu acho que eu peguei isso pra mim como uma filosofia praticamente, porque vira e mexe eu penso nisso, tipo, cara, o nosso destino final de todos nós é um só. Não importa o que a gente faz, pra onde que a gente vai, com quem a gente anda. Pelo menos enquanto a ciência não souber dar um jeito na morte, pra tudo tem jeito, menos pra morte. Então assim, eu quero sair correndo pra chegar logo no final, é isso? Ou eu quero curtir o passeio? Pra mim a vida é um passeio, cara. Olha a galera de bike lá do outro lado. Eu achei muito legal isso, não vi hoje, mas teve uma das outras vezes que eu tava voltando do trabalho que eu vi eles passando. E antes de ver eles eu tinha visto uma galera dos batedores, se eu não me engano da PM ou do Detran. Eles estavam vindo na frente fechando o caminho para dar mais segurança para os ciclistas. Eu achei isso fenomenal, eu achei que devia ter isso sempre. O que também me deixou meio triste, porque eu fico pensando, cara, se todo mundo soubesse dividir o espaço, tem espaço na rua para todo mundo. Tem espaço na rua para carro, para caminhão, para ônibus, para moto, para bicicleta, até para pedestre tem espaço na rua. É só a gente saber dividir. Mas o problema é que a gente não sabe dividir, né?
A grande maioria dos motoristas que eu vejo dirigem só pra eles. Acham que só tem eles na rua. E que qualquer pessoa que incomoda eles tá ali só pra fazer isso, só pra incomodar. Ali atrás, por exemplo, logo antes da rotatória do balão, como dizem aqui em Brasília. Imagina se eu tivesse ido um pouco mais rápido. Aquele carro vermelho podia ter batido em mim, ou eu podia ter batido naquele carro vermelho. E buraco. Aqui, por exemplo. Eu podia ter corrido mais e feito o ônibus esperar. Pra quê? Que diferença faz eu diminuir aqui um pouco, deixar o ônibus seguir na minha frente? Até porque ali na frente abre outra pista e se eu tô com mais pressa do que o ônibus, eu posso simplesmente ultrapassar ele. Nesse caso aqui eu vou vir pra essa pista porque a pista do lado é muito ruim. Justamente porque é por onde passam os ônibus. Você vê que nem o ônibus tá andando direito na faixa dele. Quem me conhece bem sabe, eu evito a todo e qualquer custo dirigir na faixa da esquerda. Essa via aqui deve ser a única exceção que eu faço. Porque a pista da direita é extremamente ruim, muito esburacada, muito destruída mesmo. É impossível de andar confortavelmente nela a 60 por hora. E aqui nesse trecho mais uma parte com a... Tem iluminação, mas a iluminação é só no canteiro central. Ó, agora aqui na frente dá pra ver. E aí como aquela parte ali atrás tem muita árvore, quase não tem iluminação na pista em si. Bom, ó, praticamente meia hora de vídeo, 28 minutos e 14 segundos de vídeo até agora. Eu fico por aqui. Obrigado. E lembrem-se, dirijam devagar.